Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria estamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos e nós estamos no 6º mandamento. Fizemos 2 aulas introdutórias, colocando um pouco aquilo que é o projeto de Deus para a sexualidade, mostrando que o sexo está dentro de um projeto de amor, e o amor não adoece ninguém, o amor é casto, né? O amor não usa e joga fora. O amor realmente é um vínculo de aliança. Então é importante a gente, para tratar dessa questão da castidade, começar daquilo que é a raiz dos pecados contra a castidade, que é o 9º mandamento. Ou seja, na ordem que está nos 10 mandamentos, né, o 6º vem antes porque ele é mais grave, né? O pecado contra a castidade, o pecado externo, físico, o adultério, a fornicação, etc. e tal, esses pecados são mais sérios. Mas a gente precisa começar e enxergar que a maior parte das pessoas acha impossível guardar a castidade, porque a maior parte das pessoas não recebeu uma formação para entender que precisam ser puros. Nós dissemos na aula passada, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E é essa pureza que a gente precisa alcançar para verdadeiramente viver o 6º mandamento. Olha só, vamos ser assim, bem objetivo. Vou descrever a coisa aqui para vocês entenderem, né? As pessoas acham que um pensamento sexual, não somente ele não é pecado, ele é inevitável. É isso que as pessoas têm na cabeça. Nós somos uma cultura pornográfica. E as pessoas acham, não, mas escuta, se você é uma pessoa sadia, se você não tem nenhuma doença mental, se você tem toda a energia, jovialidade e energia sexual, né? Evidente que você tem pensamentos sexuais. E que eles são inevitáveis e faz parte da vida. Deixa eu dar uma notícia para você. O pensamento sexual não somente não é inevitável, você deveria colocar na sua cabeça exatamente que sexo não é uma coisa para pensar. Sexo é uma coisa para fazer quando você está diante da sua esposa, do seu esposo, né? Você vai e faz. Mas essa coisa de ficar pensando em sexo é exatamente uma coisa que adoece muito. E nós vamos ver isso durante essa aula aqui. Eu vou provar isso para vocês de forma cabal, para que realmente vocês deixem isso para sempre. Mas deixa eu, antes de tudo, dizer uma coisa. Quando a pessoa consente num pensamento sexual, ela está entrando numa dinâmica, ela está ativando o principal órgão que entra dentro da realidade sexual, que é o cérebro, né? O principal órgão sexual é o cérebro. Quando a pessoa começa a ativar a fantasia sexual no cérebro, você entra numa dinâmica. O seu corpo, ele entrou numa dinâmica que, para você deter agora e não cair num pecado mais grave, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, é importante que a gente entenda isso. Ou seja, os pensamentos sexuais, né, eles nascem pequeninos e se tornam gigantes imediatamente. É um negócio absurdo e depois você não consegue mais segurar. E é por isso que as pessoas não conseguem viver a castidade. As pessoas não conseguem viver a castidade porque acham que um pensamentozinho inofensivo, isso aí todo mundo faz, não tem problema nenhum, consente naquele pensamento inofensivo, entre aspas, e põe em movimento uma dinâmica avassaladora que depois vai arrastá-lo para coisas tremendas. Deixa então eu explicar para você do que é que eu estou falando. O que é o tipo de pensamento sexual que você não pode não pode consentir, senão você está pecando gravemente contra o 9º mandamento. Tá?
vamos colocar aqui uma comparação. Imagine, eu geralmente gosto de falar isso para os homens, por quê? Porque os homens, né, são os que mais têm dificuldade nesse campo, né? E aqui, quando você mostra isso para eles, eles entendem. Veja, imagine que você é casado, né? Se você é casado, ou se você vai se casar, imagine agora que sua esposa olha para um outro homem. Sua esposa olha para um outro homem e ela então vê que ele é bonito, tá? Mas vê o bonito no geral assim. Nossa, um galã, né? Um cara assim, né? Bem apanhado, um negócio, né? Impressionante. Até aqui você não fica ofendido. Por quê? Porque ela está simplesmente reconhecendo uma beleza que está lá, que pode até ser maior do que a sua, não tem problema nenhum. Mas vejam, é uma beleza considerada de forma geral. Mas se a sua esposa descer para detalhes sexuais, se a sua esposa começar a fixar o olhar, né, naquilo que é genitalidade, e começar a imaginar e fantasiar algo de sexual com esse homem, você imediatamente vai ficar ofendido. E aqui que está a coisa. A maior parte dos maridos, a maior parte dos homens entende isso perfeitamente quando você descreve a coisa para a esposa. Quando você diz, ó, sua esposa, você gostaria que ela começasse a fixar nas partes sexuais do outro homem e imaginar sexualidade com outro homem? Qualquer marido fica ofendido com uma coisa dessas. Entende perfeitamente. Como é que você espera que a sua esposa reaja? Você espera que ela, tão logo venha uma sugestão desse tipo de pensamento, que ela reaja como se tivesse levado um choque. Como se aquilo fosse um absurdo. Não, para. Parou. Pois bem, dê à sua esposa a fidelidade que você espera dela. Ou seja, você espera que ao vir uma sugestão claramente sexual, ela rejeite. Você também faça o mesmo. Mas é importante ter esse reflexo rápido. Por quê? Porque se você não corta isso imediatamente, sem que você perceba, ou às vezes até percebendo e consentindo, que é o pecado mortal, você vai pôr em ato uma dinâmica no seu cérebro que você não consegue segurar depois. É muito difícil segurar e aquilo vira um, aspas, inferno. E é por isso que a maior parte das pessoas não entende a castidade, né? Quando nós, católicos, falamos do pecado contra a castidade, as pessoas que têm uma sociedade pagã, uma cultura pornográfica, uma cultura promíscua, hedonista, de sexualidade desregrada, etc., essa sociedade da revolução sexual, eles não entendem minimamente como é possível viver isso. Por quê? Provavelmente porque eles já tentaram. E tentaram como? Tentaram com aquele pressuposto, a inevitabilidade do pensamento. É normal, é natural, é sadio, é inevitável que eu tenha um pensamento sexual. Agora, uma vez que eu tenho esse pensamento, eu não posso mais reprimir, porque isso vira doença. Mas acontece isso, acontece que o pensamento não é inevitável. Pode ser que seja inevitável a sugestão, tá? Veja, vamos deixar bem claro. Primeira coisa, quando a gente fala de pecados contra o nono mandamento, o que é que não é pecado contra o nono mandamento? Primeiro, pode acontecer que o seu corpo tenha movimentos de excitação sexual involuntários, né? Por causa da sua idade, da energia do seu corpo, da fase que você está vivendo. Às vezes nas mulheres, a fase do ciclo hormonal, etc, etc.
Uma série de coisas, uma série de fatores, alimentação, descanso, sono, ou coisas que você viu involuntariamente, pode acontecer, então, que haja uma movimentação de excitação física. Isto não é pecado. É só você não dar bola para a coisa. Se você não dá bola para a coisa vai embora. Né? A coisa não tem grandes consequências. É importante não dar prosseguimento a isso, aqui na parte da fantasia do cérebro. Segunda coisa, que não é pecado contra o 9º mandamento. Tentações, ou seja, sugestões que vêm de fora. Seja porque houve uma visualização involuntária. Você estamos num mundo pansexualizado, um outdoor, uma imagem que aparece num site de notícias, uma propaganda imodesta que está lá, etc, etc. Essas coisas elas pulam na frente da gente sem a gente querer. É só não fixar o olhar. Se você vê e já vê que aquilo é imodesto, você não fixa o olhar. Agora, se você começar a fixar o olhar, curioso, né? Não, pera lá, deixa eu investigar aqui o material, né? Aí, meu irmão, aí você está se jogando no fogo. Como é que você vai conseguir segurar uma coisa dessas? Né? Então, simplesmente visualizar e cortar imediatamente, isso não é pecado. Mas, padre, eu não preciso ver nada. Pela minha experiência de vida, pelas coisas, pelos pecados que eu cometi, eu já tenho todo um cinema pornográfico inteiro no arquivo das minhas memórias. Então, o que vai vir? Vão vir sugestões de pensamento. E essas sugestões de pensamento, como é que a gente combate? Né? Muita gente tenta combater sugestões de pensamento com outros pensamentos. A experiência que eu tenho de educar as pessoas nesse sentido, isso daqui não funciona muito. Por quê? Porque combater pensamento com pensamento, você está combatendo uma coisa que são duas coisas, aspas, virtuais, digamos assim, que não existem, são pensamentos, são imaginações, mas de um lado você tem uma imaginação que pode adquirir uma grande veemência por causa do seu corpo, que está a favor. Nesse campo aqui da castidade, o seu corpo está contra você. E do outro lado você tem um pensamento, sei lá, se você vai pensar em Nossa Senhora, no céu, nos anjos, etc, etc. Isso não tem a mesma veemência porque o corpo não está colaborando. Então a melhor forma de você se livrar de pensamentos é o olhar. Ou seja, o que é um pensamento, uma sugestão sexual? É uma imagem que você está criando. Como é que você faz? Você combate com imagens reais. Eu sempre indico para as pessoas fazerem o seguinte exercício. Imagine que você está olhando para a sua mão, né? Você pode até fazer esse exercício agora se quiser. Você olha para a sua mão e olhando a sua mão você vê aqui tem as rugas, tem as marcas, as linhas da mão, as impressões digitais, né? Sei lá, alguma mancha, sujeira, calo. Olhe para a sua mão, mas com aquele olhar de como se você fosse um pintor. Você está pintando os detalhes, você está olhando os pequenos detalhes da mão e vendo. Pois bem, enquanto você está olhando para esses pequenos detalhes da mão como um verdadeiro pintor, tente fazer um pensamento sexual. Você não consegue. Por quê? Porque a sua mão é uma imagem real. E o seu cérebro foi feito para a realidade, para a verdade. Então, a imagem que está aqui ela é mais veemente. A imagem que você está tentando produzir, ela é uma coisa criada, falsa. A verdade tem um poder maior. O ser tem um poder maior. Então, quando você vem uma sugestão sexual, o que é que você faz? Abre o olho. Você pode ver, ninguém tem fantasias sexuais se não estiver com o olhar perdido. A pessoa, enquanto está numa fantasia sexual, ela está com o olhar perdido assim. Como dizem os americanos e ingleses, daydreaming, né? Daydreaming, aquela coisa assim. Aí você consegue ter fantasias.
Mas ninguém olhando para uma coisa, observando detalhes, eu estou olhando, tem um prego ali na madeira, não tem uma sujeira ali no chão, tem uma teia de aranha no teto, né? Se você está olhando para a coisa com aquele olhar do pintor que vê pequenos detalhes, imediatamente as fantasias vão embora. E isto tem fundamento na construção do seu próprio cérebro. Se você fizer isso, você vai ver que essas coisas criam em você uma grande liberdade. É uma maravilha, gente. É uma grande liberdade. Assim, as pessoas às vezes acham que isso é impossível. Eu vou no confessionário e desafio as pessoas. Eu digo assim, olha, faz o seguinte, você está sofrendo aí com masturbação e pornografia já há quantos anos, né? Então, faz o seguinte, faz o que eu estou te dizendo, obedece por uma semana. Eu te dou o prazo de uma semana. Semana que vem você volta aqui. Se você fizer o que eu digo, você vai ver que vai dar certo. Porque a pessoa ela já vai para o confessionário derrotada. Ela acha que é impossível, né? Então faz o seguinte, uma semana em que você vai dizer o seguinte, olha, faz de conta que a minha esposa está vendo meus pensamentos. Faz de conta que a minha família está vendo meus pensamentos numa publicação no Instagram. Tem um chip no meu cérebro e tudo o que eu penso está sendo projetado numa tela para todo mundo ver. Então, a pessoa vai ver uma coisa modesta, pronto, já corta. Vai dar escândalo, vamos ver. Minha mulher vai pedir divórcio. Corta. Faz isso uma semana. No prazo de uma semana, quando a pessoa faz isso, ela volta transformada. Por quê? Porque ela volta. Diz, padre, que coisa extraordinária. Que liberdade. Olha, o tanto de tempo que eu gastava com estas coisas e agora acabou. Liberdade total. As pessoas acham que vai ser um tormento. As pessoas acham que vai ser uma luta terrível, encaniçada, mas é exatamente o contrário. Por quê? Porque as pessoas tentaram a, aspas, castidade, mas não tentaram a pureza. Ou seja, a pureza verdadeira. Você olha para um Padre Pio. Você acha que Padre Pio tinha pensamentos de natureza sexual? Pelo amor de Deus, gente. Não é? Assim, é impensável. Então, entender que isso existe. Eu estou dizendo para você que existe porque eu sou padre há 32 anos e eu atendi já milhares e milhares de pessoas no confessionário. Por exemplo, homens casados, com vários filhos, família numerosa, em que vem se confessar e simplesmente o assunto sexualidade não existe. Sabe por quê? Porque ele nunca pensa em sexo. Quando é que um homem santo, casado, com mulher e filhos, que procura a santidade como um São Luís Martin, pai de Santa Teresinha, quando é que ele pensa em sexo? Resposta, nunca. Sexo não é para pensar. Sexo é uma coisa para se fazer. Sua mulher está lá e você vai fazer o ato sexual, aberto à vida, boa noite, pronto, acabou. Mas não é assunto para você ficar pensando. Então, vejam, a quantidade de energia, de tempo, de vida que você joga fora. Né? Além disso, é importante você enxergar o seguinte, que essa pureza que eu estou propondo para você, essa castidade que eu estou propondo para você, ela se insere perfeitamente na pessoa que você quer ser. No confessionário eu sempre sugiro, muitas vezes, eu sugiro para a pessoa, homem ou mulher, né? Olha, faz o seguinte, imagine agora que você com 90 anos de idade acabou de morrer. Quem que é essa pessoa que acabou de morrer? Nós estamos aqui na igreja, ó, seu caixão está ali na frente do altar.
estão rezando sua missa de corpo presente. O que é que você espera que as pessoas pensem de você na hora da sua morte? Você quer estar rodeado de sua mulher, dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos. As pessoas vão pensar o que de você? Quem que é esse homem que morreu? Quem que é essa mulher que morreu? Veja que todos os homens e mulheres que você admira são pessoas que deram a vida, que entregaram a sua vida. Com 90 anos de idade no caixão, não vai importar minimamente que as pessoas pensem, nossa, o cara que morreu, tinha um desempenho sexual maneiro, o cara era verdadeiramente muito bom, sexualmente falando. É o tipo da coisa que não está no seu projeto de vida. Não faz parte, né, do imaginário das pessoas que você admira, as pessoas que você verdadeiramente admira. Agora, nessa cultura pornográfica louca, suja, indecente, na qual você mergulhou, você fica admirando coisas que não são admiráveis. Você fica admirando desempenho sexual, capacidade sexual, não sei o que, etc, etc. Que é uma coisa absurda na hora da morte. Você não quer ser isso. Você está iludido com isso agora. Mas isso é ilusão passageira, boba, ridícula, que não se coaduna, não se harmoniza com a pessoa que você quer ser. A pessoa que você quer ser, pense nas pessoas que você admira e verdadeiramente admira e se dê conta de que as pessoas que você verdadeiramente admira, não importa minimamente para você o desempenho sexual delas. Não importa minimamente a vida sexual dessas pessoas. Muito pelo contrário. A vida sexual disfuncional, desordenada, criaria uma grande perturbação. Iria verdadeiramente macular a admiração que você tem por essas pessoas. Agora eu estou fazendo isso por quê? Para que você enxergue que a nossa sexualidade ela precisa estar em harmonia com aquilo que nós queremos ser, com a visão que nós temos de nós mesmos, com o nosso projeto de vida, com o sonho que Deus tem para nós. Imagine agora, né? Uma pessoa que você admira. Quem que você admira? É um sujeito que passa o dia inteiro pensando em comida. A pessoa passa o dia inteiro, o que é que eu vou comer? Como que vai ser? Como é que vai ser o almoço? Quer dizer, de manhã cedo já está pensando no almoço, confabulando o que é que eu vou comer, etc e tal. E passa horas do seu dia pensando o que é que eu vou almoçar. Aí depois que terminou o almoço, fica, nossa, agora como é que vai ser o jantar, etc e tal. O que você diria de uma pessoa dessa? Que é um tolo, que está perdendo a vida. Por quê? Porque comida não é uma coisa para pensar. Se é a sua profissão como cozinheiro, tudo bem que você fique pensando, né, e confabulando aquilo que você vai fazer para servir os outros. Mas se você não é o cozinheiro, rapaz, você pensa na comida na hora que ela está na sua frente. Senão você adoece. Você perde a vida. Então, vejam, a quantidade de horas que as pessoas gastam perdendo literalmente a vida. Gente, a vida é feita de tempo. A vida é feita de tempo. E com o que é que você está gastando o seu tempo? Com o que você está gastando a sua vida? Com uma função sexual que Deus não criou para a gratificação. Deus criou para a procriação. Deus criou para que você se una numa aliança de amor com o seu cônjuge. Dê a vida. No sentido de transmitir a vida para os filhos, e dê a vida, no sentido de derramar o seu sangue para levar a sua família para o céu. Esse é o projeto de Deus. A coisa fica completamente diferente. Então, vamos exorcizar essa cultura pornográfica. Sexo não é assunto. Mas não por puritanismo, não por neurose, por recalque. Por que é que eu não quero pensar nessas coisas? Eu não quero pensar nas coisas porque eu não quero usar as pessoas. Eu quero amá-las. Por exemplo, eu como padre, como sacerdote, o que é que fundamenta
o meu celibato? É a paternidade. No momento em que eu começo a pensar numa pessoa como objeto sexual, essa pessoa ficou órfã. Porque um pai não pensa isso de uma filha. Um pai não faz isso. A definição de pai é exatamente o homem que, na sua pureza, não representa uma agressão sexual para mim. Eu sei que ele não vai tocar em mim, olhar para mim, pensar em mim como objeto sexual. Mas que ele vai dar a vida por mim. Ele vai viver por mim. Ele vai se entregar por mim. Então veja como muda completamente a configuração. Então por que é que eu vou olhar para uma pessoa e desejá-la sexualmente quando isso é usar? O contrário do amor não é necessariamente o ódio. O contrário do amor muitas vezes é usar e jogar fora. Então, dar dignidade aos outros. Então não é por um puritanismo, por um recalque, por uma sexualidade malsã e recalcada que eu quero viver a castidade. Eu quero viver a castidade porque eu quero amar. Último argumento para concluir essa exposição sobre o 9º mandamento e a pureza nos pensamentos. Você seria capaz de fazer um pensamento sexual com sua mãe, com seu pai? A maior parte das pessoas, pode ser que alguém tenha alguma disfunção, etc e tal, então para você não serve essa comparação. Mas eu estou falando para a maior parte das pessoas. A maioria esmagadora da população humana, quando você imagina um ato sexual com a sua mãe, só a tentativa de colocar a imaginação já bloqueia. Você não consegue nem pôr a imaginação. Você não consegue nem sugerir a coisa. Já bloqueia. Por quê? Porque você odeia sua mãe? Porque você é recalcado? Ou porque você ama tão profundamente a sua mãe que você jamais iria usá-la dessa maneira? Você jamais iria profaná-la dessa maneira. É esse tipo de amor a respeito do qual nós estamos falando, quando falamos da pureza. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, na raiz, né, da pureza, que é o que nós queremos propor quando falarmos agora desses mandamentos sobre a sexualidade, está o 9º mandamento que precisa ser observado, né? Não desejar a mulher do próximo. As pessoas têm grande dificuldade, né, de manter a castidade, porque as pessoas nunca tentaram verdadeiramente a pureza. Aquela pureza de coração dos santos, a pureza de coração de um São José, de Nossa Senhora, de um Padre Pio, de uma Santa Teresinha. Santa Teresinha, quando ela foi na sua viagem para Roma, ela se recomendou a São José para que guardasse a pureza dela. Depois, anos depois, no Carmelo, quando ela escreveu a História de uma Alma, ela então olhou para aquele pedido apavorado que ela fez de não perder a pureza durante a viagem para Roma. Ela sorriu daquilo e disse: é porque naquela época eu não sabia ainda que tudo é puro para aqueles que são puros. Essa é a pureza que nós precisamos alcançar. Claro, seja prudente, você ainda não está nesse nível de pureza. Mas os grandes santos já estão e alcançaram esse nível de pureza. É famosa a história, né, de um grupo de monges do Egito que no meio do caminho encontraram uma prostituta. A prostituta mal vestida, e os monges todos viraram o rosto. Mas o mais santo de todos olhou para aquela mulher mal vestida e começou a chorar. E os irmãos foram lá reprová-lo. Vira o rosto, não olha para ela. E ele, chorando, dizia: como Deus deve ser belo por fazer uma beleza assim.
Ou seja, a pureza de coração que não pôs minimamente um pensamento sexual, mas simplesmente pensou em Deus. Naquele momento, você entende a diferença entre iconografia e idolatria. Para os puros, verdadeiramente puros, santos, grandiosos de sétima morada, tudo é ícone de Deus. Tudo fala de Deus. Agora, para nós miseráveis que estamos, ainda tão desordenados e que não estamos lá na sétima morada, as coisas têm um potencial muito grande de se transformar em ídolos. Ou seja, nós vemos as coisas que Deus deu para nós nos lembrarmos dele e usamos essas coisas para nos esquecer dele, transformando em ídolo e virando as costas para o Criador, perdendo o céu e ganhando o inferno. Nós iremos falar de pornografia, mas eu quero deixar desde já a clareza de que pornografia, no fundo, é idolatria. Ou seja, são imagens que deveriam nos conduzir para Deus, mas profanadas nos conduzem para o inferno, porque a criatura toma o lugar do Criador. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.